Dando continuidade, né, nós estamos falando do furto, dos crimes contra o patrimônio. Nós iniciamos o nosso conteúdo hoje dos crimes contra o patrimônio. E o primeiro dele que nós vimos, estamos vendo ainda, né, do furto, que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena de reclusão de 1 ano a 4 anos. O conceito primário, que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Furto, né? É a pena no conceito secundário, é a pena de reclusão de 1 a 4 anos. E aí nós passamos, nesse primeiro bloco, nós falamos sobre os conceitos, todos os nuances aí, os conceitos, terminologias sobre o furto. E agora passaremos a falar sobre esse parágrafo primeiro deles aqui. Parágrafo primeiro, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então poderíamos colocar aí furto praticado durante o repouso noturno. O furto praticado durante o repouso noturno, ou simplesmente furto noturno, né, está previsto no artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal, que por outrora lemos aqui agora. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Trata-se de causa de aumento de pena, aplicável na terceira fase lá da dosimetria da pena privativa de liberdade e não de qualificadora. Em razão disso, é também denominado de furto circunstanciado. De fato, o Código Penal prevê o furto noturno como um meio termo entre o furto simples, né, artigo 155, e o furto qualificado do Código Penal, artigo 155, parágrafo 4º, 5º e 6º do Código Penal. A pena é a mesma combinada ao furto simples, mas aumentada de 1/3. Então, um camarada que pegue 1 ano de pena, ele terá 1 ano e 2 meses automaticamente, 1 ano e 2 meses aí, alguns dias, nessa pena aí do furto qualificado. O fundamento da elevação da pena aqui pelo repouso noturno nada tem a ver com a maior periculosidade do agente, nem mesmo com a menor capacidade de delinquir revelada ao caso concreto aqui. É a única e exclusivamente para assegurar a propriedade do móvel, né, nesse contexto, contra a maior precariedade de vigilância. E a defesa durante o recolhimento das pessoas para o repouso durante a noite, né? É um critério estritamente objetivo. A lei, ela traçou essa norma ampla, destinada, com a agravação da pena, a proteger mais o patrimônio. E considerou que a noite ela facilita o furto, proporciona ao agente aí maiores probabilidades de êxito, nesse caso do furto, e assegura-lhe maior facilmente a fuga, né? Enfim, ela diminui os meios de defesa do indivíduo e amplia os de execução de êxito aí do delinquente nesse contexto, né? Nesse contexto, é válido recordar a advertência de Nelson Hungria, que ele fala que essa causa de aumento de pena inerente ao repouso noturno não se relaciona obrigatoriamente com a circunstância de ser o furto cometido em casa habitada, né? Além disso, o furto é crime contra o patrimônio e não contra a pessoa. E o patrimônio ele resta mais fragilizado durante o repouso noturno. Desta forma aqui, nós vamos entender que a majorante é perfeitamente aplicável aos furtos também, né, cometidos durante o repouso noturno em automóveis estacionados em vias públicas, bem como em estabelecimentos comerciais. Incide a majorante prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, quando o crime ele é cometido durante a madrugada. Desta forma, nós vamos observar, se o ofendido é vigilante noturno e a sua casa é furtada durante o dia, enquanto ele dormia, não haverá espaço aqui para majorante em análise de que alguns podem até pensar nesse contexto, mas não vai se incidir. O legislador já prevendo, então já se adiantou para que não ocorra um agravamento, simplesmente porque o cara é vigilante e dorme e inverte, então não vai se incidir. Furto privilegiado, artigo 155, parágrafo 2º, né, que diz o seguinte: se o criminoso é primário,
e é de pequeno valor a coisa, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 2º. Então, como dispõe o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. É também o chamado furto de pequeno valor ou furto mínimo, no qual há uma menor gravidade do fato, né? A primariedade do agente e o reduzido aqui prejuízo ao ofendido, né? Nesse contexto aqui, remonta-se um tratamento penal menos severo. Verifica-se que, senhores, inicialmente, a exigência legal de 2 requisitos para a configuração do privilégio. Qual é? Primariedade do agente e a coisa furtada tem que ser de pequeno valor. Né? Aí nós vamos verificar. Criminoso primário. O Código Penal não define a primariedade. Né? Primária é toda pessoa que não é reincidente automaticamente. Ou seja, que não praticou um novo crime depois de ter sido definitivamente condenado no Brasil ou no exterior por lei anterior. E aí, desde que não tenha decorrido o prazo de 5 anos entre a data de cumprimento ou a extinção da pena e a prática desse novo crime aqui, né? Esse período depurador que é chamado. O pequeno valor da coisa subtraída, o Código Penal não dispõe acerca do conceito de coisa de pequeno valor, mas a jurisprudência, ela buscando aqui proporcionar uma segurança jurídica, há muito já consagrou um critério objetivo de coisa de pequeno valor, que é aquela que não excede um montante de um salário mínimo. Leva-se em conta aqui o tempo do crime e não a data da sentença. É necessário que seja o pequeno valor da coisa expressamente indicado em um auto de avaliação, né? E observe que o Código Penal fala em pequeno valor da coisa e não em pequeno prejuízo. Por corolário, a excessiva fortuna ou demasiada pobreza do ofendido são irrelevantes para a concessão do privilégio aqui nesse contexto. É imprescindível destacar que a ausência de prejuízo decorrente da posterior apreensão do bem e a sua restituição à vítima não permite a incidência do privilégio, uma vez que tal raciocínio transformaria todos os furtos tentados em condutas penalmente insignificantes, né, pela ausência do prejuízo ao patrimônio alheio. Não se confunde a coisa de pequeno valor com a coisa de valor insignificante. Presentes aí a primariedade do agente, enseja a incidência do privilégio. A coisa de valor insignificante conduz à atipicidade do fato em decorrência do princípio da insignificância. Então, cabe ressalvar aqui, tá? Com o reconhecimento do privilégio, o Código Penal autoriza ao juiz a opção pelas seguintes consequências: substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir a pena de reclusão de 1 a 2/3 e ainda aplicar somente a pena de multa. Os dois primeiros efeitos, compatíveis entre si, admite a acumulação automaticamente. Furto privilegiado cometido durante o repouso noturno, admissibilidade. Aqui tem que se frisar e tomar muito cuidado. Por quê? Nada impede a ocorrência de um crime de furto simultaneamente privilegiado e praticado durante o repouso noturno. Exemplo, A é primário, ele subtrai para si o pneu de uma motocicleta que estava no quintal de uma residência avaliado em R$100, cujo portão estava aberto. Né? Cuida-se aqui de uma hipótese de concurso entre causa de aumento e de diminuição de pena a ser resolvida na forma prevista no artigo 68, parágrafo único do Código Penal. O juiz poderá adotar uma das seguintes soluções, né? Aumentar a pena de reclusão de 1/3,
por causa do repouso noturno, e depois substituí-la pela pena de detenção, que é o privilégio. Então, ele elevar a pena de reclusão em 1/3, esse repouso noturno, e depois reduzi-la de 1 a 2/3 para o privilégio. Tá? A questão do furto privilegiado qualificado, chamado furto híbrido, discute aqui sobre a possibilidade de aplicar o privilégio do Código Penal, artigo 155, parágrafo 2º. As figuras qualificadas vêm disciplinadas pelo artigo 155, parágrafo 4º, 5º e 6º do Código Penal. A polêmica ela vai se repousar na admissibilidade ou não da constituição do furto privilegiado qualificado. E aí, duas posições. A primeira, a inadmissibilidade do furto privilegiado qualificado. Essa posição tradicionalmente foi majoritária no direito penal brasileiro, tanto em sede doutrinária como também no campo jurisprudencial, né? E aí, alega-se que, em decorrência da técnica de elaboração legislativa, o privilégio previsto no parágrafo 2º somente teria incidência ao furto lá do parágrafo 1º e ao furto simples no caput. Não seria aplicável às formas qualificadas do parágrafo 4º, 5º e 6º. Além disso, a gravidade em abstrato das espécies qualificadas seria logicamente incompatível com as benesses propiciadas pela figura privilegiada. Essa posição, né, amplamente dominante por longo tempo, cada vez mais perde seu espaço. A segunda posição é a admissibilidade do furto privilegiado qualificado. Essa corrente encontra o seu fundamento de validade em questões de política criminal, né? De fato, a incidência prática do privilégio permite a aplicação mais humanista das regras inerentes ao furto qualificado, impedindo aí um tratamento excessivo, rigoroso, quando a situação não o recomenda. A posição ora em análise, ela tem atualmente o quê? A simpatia do Supremo Tribunal Federal, que aceita o furto privilegiado qualificado. Esse entendimento também é adotado na súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte, que é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade e o valor for o pequeno valor da coisa, né? E a qualificadora for de ordem objetiva. Então está ligado ao larápio, né? E aí automaticamente ela é inserida. Furto qualificado, artigo 155, parágrafo 4º, 5º e 6º. O legislador, nas qualificadoras, ele agrega aqui ao tipo penal circunstâncias que alteram em abstrato os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade. Enquanto no tipo fundamental, no caput, automaticamente vão se ver os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade. E aí, a pena de reclusão é de 1 a 4 anos e multa, e aí os tipos derivados, a pena também é de reclusão. Mas agora, de 2 a 8 anos, sem prejuízo da multa. Nas qualificadoras, do parágrafo 4º, é de 3 a 8 anos, mas sem multa na hipótese do parágrafo 5º, ou então de 2 a 5 anos, sem multa na figura contida lá no parágrafo 6º, né, do Código Penal. Em todas as figuras qualificadas, a pena é superior a de um ano, afastando a incidência da suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099. O aumento de pena se deve à maior reprovabilidade que se reveste a conduta criminosa, bem como o resultado provocado. Um furto pode se revestir de 2 ou mais qualificadoras, exemplo, subtração praticada por 2 ou mais pessoas com destruição de obstáculo. O juiz, na sentença, utilizará somente uma delas para qualificar o crime, alterando os limites da pena em abstrato, e as demais funcionarão como circunstâncias judiciais desfavoráveis
na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, lá nos moldes do artigo 59 do Código Penal. Com exceção da qualificadora do abuso de confiança, do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, primeira figura, né? Primeira figura, de índole subjetiva. Todas as demais qualificadoras, né? As demais qualificadoras são de ordem de natureza objetiva, que comunicam-se aos demais corréus e também partícipes. A regra está prevista no artigo 30 do Código Penal brasileiro. Tá? Terminamos aqui esse segundo bloco. Voltaremos no terceiro bloco com as qualificadoras do artigo 155, parágrafo 3º, parágrafo 4º. Então aqui nós vimos, né, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º nesse vídeo e o parágrafo 3º. Né? E agora vamos vir para o parágrafo 4º, que são as qualificadoras do parágrafo 4º, furto qualificado. Tá certo?